qualquer pessoa? Não, somente o advogado, capacidade postulatória, tem que ter prazo. Verificaram como que, exigindo a utilização dos recursos ordinários que a lei admite, você reduz a quantidade de habeas corpus? Porque imagine nesse caso, é um jogador de futebol, o delegado fez uma arbitrariedade, você entrou com habeas corpus, o juiz denegou habeas corpus. 200 pessoas poderiam entrar com habeas corpus lá no Tribunal de Justiça dizendo, o juiz é autoridade coatora porque ele manteve o jogador de futebol lá preso. 200 habeas corpus. Teriam que ser admitidos? Sim, porque qualquer pessoa pode interpor habeas corpus. Agora, se você exige que o recurso ordinário competente para essa hipótese é o recurso em sentido estrito, só caberia um recurso em sentido estrito, que deve ser interposto por advogado, porque só o advogado tem capacidade postulatória, e no prazo de 5 dias daquela decisão que denegou o habeas corpus em primeiro grau. Entenderam essa sistemática? A partir de agora, de 10 anos para cá, como que mudou essa utilização do habeas corpus? E ainda assim, para vocês terem uma ideia, só no Tribunal de Justiça, não sei se eu falei isso para vocês na última aula, só no STJ, o ano passado foram 36 mil habeas corpus. E no STF, 38 mil habeas corpus no ano passado. Eu não tenho a estatística do Tribunal de Justiça São Paulo, que deve ter sido aí muito mais de 50 mil habeas corpus que entram isso com toda essa restrição. Mas eu sou impedido de interpor? Não, você não é impedido. Você pode interpor o rés e interpor o habeas corpus. Ou não interpor o rés e interpor o habeas corpus. Só que você corre o risco do tribunal chegar e falar, não vou conhecer o habeas corpus, porque esse não é um mecanismo adequado de você impugnar aquela decisão. Um caminho adequado para você impugnar aquela decisão de primeiro grau, que não concedeu o habeas corpus, seria o quê? Recurso em sentido estrito. Se você não utilizou, se você perdeu o prazo de 5 dias lá, acabou. O processo vai seguir e vai esperar uma sentença, mas não vai ver ser reconhecida a extinção da punibilidade. Tudo bem, pessoal? Alguém tem alguma pergunta até aí? Deu para entender? Então, sim. Sim. Sim, não que você pode, mas dando um caráter excepcional para ver se o tribunal não conhece o seu habeas corpus, mas concede a ordem de ofício. Você pode tentar, porque o habeas corpus é mais ágil. Mas hoje os tribunais têm dito o quê? Olha, não cabe habeas corpus, você tem que utilizar o recurso ordinário. Então, se cabe rese, você tem que interpor o rese e não o habeas corpus. Certo? Da mesma forma, eu vou explicar para vocês, quando um juiz pratica um constrangimento ilegal, ele decreta a prisão. Você entra com habeas corpus contra ele no Tribunal de Justiça, São Paulo. Aí o Tribunal de Justiça de São Paulo nega o habeas corpus. O que a gente fazia? Entrava com outro habeas corpus lá no no Superior Tribunal de Justiça e indicava o Tribunal de Justiça como autoridade coatora. A vida inteira a gente fez isso. De 10 anos para cá, não se pode fazer isso mais. Por quê? A decisão que denega o habeas corpus em segundo grau, cabe o quê? Recurso ordinário constitucional. Artigo 105, inciso 2 da Constituição Federal. Se eu interpor, então, um habeas corpus de outro habeas corpus, interponho lá no STJ, tendo em vista que o meu habeas corpus no TJ foi denegado, o STJ vai falar, não conheço o seu habeas corpus porque você não escolheu a via correta. A Constituição diz o quê? Que cabe recurso ordinário constitucional da decisão do tribunal que denega o habeas corpus. Entenderam? Que você tem que utilizar primeiro o recurso que a lei determina, seja a Constituição, seja o Código de Processo Penal?
Essa interpretação foi dada para diminuir a quantidade de habeas corpus. Por quê? O habeas corpus, qualquer pessoa do povo poderia interpor. Então, nesse caso, lembra do goleiro Bruno? Ele foi preso. O juiz mandou prender. O Tribunal de Justiça choveu o habeas corpus lá no Tribunal de Justiça, da decisão do juiz, né? Aí denegou o habeas corpus lá no Tribunal de Justiça. Choveu o habeas corpus no STJ. E se você exigisse que dessa decisão do Tribunal de Justiça que denegou o habeas corpus para o goleiro Bruno, caberia o recurso ordinário constitucional? Só através do advogado, capacidade postulatória, procuração e o prazo de 5 dias. Então, ao invés de ter 100, 200, 300 habeas corpus no STJ, ia ter só um recurso ordinário constitucional em habeas corpus. Foi essa a interpretação que foi dada e que começou no STJ, essa interpretação. Se cabe outro recurso que a lei determina, você não pode utilizar o habeas corpus. Pois não. Sim, olha, veja a questão, um exemplo claro. O juiz recebeu a denúncia de um homicídio que ocorreu em 1960. Recebeu a denúncia. Você faz um requerimento para o juiz dizendo, olha, venho requerer o reconhecimento da extinção da punibilidade nos termos do artigo 61 do Código de Processo Penal, tendo em vista que a prescrição lá do artigo 109 diz que é 20 anos. E já se passaram, 1960, já se passaram mais de 40 anos. E aí o juiz fala assim para você, indefiro o seu requerimento de extinção da punibilidade. Qual o recurso cabível? Reze, não é? Entendeu? Não é reze, não é? Mas será que se você for, interpõe o reze, e se você for com habeas corpus no Tribunal de Justiça, provando com ele que faz 40 anos, já faz 20 que ocorreu a prescrição, o tribunal vai entender que há uma decisão manifestamente ilegal do juiz e ele pode, às vezes, não conhecer o seu habeas corpus, mas conceder a ordem de ofício? Não é um exemplo clássico que você vai conseguir êxito no habeas corpus? Seja ele conhecendo o seu habeas corpus por questão excepcional, porque a ilegalidade ela é manifesta, ou mesmo se ele não conhecer o habeas corpus, ele não poderá conceder a ordem de ofício? Nesse exemplo dado? Entendeu? Então, isso é uma ilegalidade manifesta que vale a pena você tentar o habeas corpus. Aí nós poderíamos exemplificar várias outras questões. Por exemplo, um dano culposo. Não existe dano culposo, é só doloso. O Ministério Público entra com um pedido. Oferece denúncia, o juiz recebe. Você entra com recurso em sentido estrito. Aliás, não cabe o recurso em sentido estrito da decisão que recebe. O processo está em trâmite. Você faz uma petição para o juiz dizendo que o fato é atípico, que a denúncia deveria ser rejeitada, e ela não foi rejeitada. O juiz mantém o recebimento. Então, você pode utilizar sempre o habeas corpus de forma excepcional. De forma excepcional. Agora, se a lei admite para aquela decisão que você vai impugnar, admite outro recurso, é o exemplo. Sentença condenatória nula. O recurso cabível não é apelação? É apelação. Mas vamos imaginar que aquela sentença é manifestamente nula. O juiz não assina a sentença. Não é um ato nulo? O juiz não assinou a sentença. Cabe apelação para você discutir isso, não cabe? O recurso de sentença condenatória não cabe apelação? Mas será que se você tentar um habeas corpus, dando uma excepcionalidade nele, provando que há uma nulidade manifesta, pode ser que o tribunal receba o seu habeas corpus? Mesmo se ele não receber, ele pode falar, ó, não conheço o habeas corpus, mas estou vendo que há uma ilegalidade manifesta e de ofício estou anulando a sentença. Por isso que vale a pena tentar nesse exemplo que eu dei. Não é que deve. Não é que deve. Você pode conseguir êxito nesse habeas corpus, nesse exemplo que eu falei? Sim.
Mas você não está obrigado, você pode esquecer o habeas corpus, seu cliente está em liberdade, você vai discutir só em sede de apelação, que a sentença é nula. Você não é obrigado. Mas você pode entrar com habeas corpus tentando dar um caráter excepcional? Sim. Entendeu essa questão? Entendeu? Certo? Então não é que você está obrigado. Lógico, agora meu cliente está preso, a sentença é nula, eu vou apelar da sentença condenatória. Mas será que eu, como advogado, meu cliente preso, eu não posso fazer essa tentativa no tribunal para ver se em sede de habeas corpus eu consigo alguma coisa? Como advogado? É lógico que sim. Seu cliente está preso. Qual que é a função do defensor? É agir de forma a diminuir a responsabilidade criminal do seu constituinte. Então, tudo que for possível para você fazer para diminuir a responsabilidade dele ou para fazer com que ele fique em liberdade, você vai fazer. Essa é a função do defensor, essa é a função do advogado. Certo? Tudo bem? Alguma outra pergunta, pessoal? Nós vamos parar por aí, ainda tem mais detalhes para falar e não vamos conseguir falar na aula de hoje. Próxima aula nós continuamos e encerramos a matéria de habeas corpus. Alguma pergunta até aqui? Tá bom, então, mas eu sugiro a vocês que façam a leitura complementar, busquem a doutrina, se tiver alguma dúvida naquilo que eu estou falando aqui, pergunte, né? Porque sempre é necessário uma leitura complementar, até uma leitura antecedente às aulas, objetos dos recursos que nós vamos trabalhar aqui, tá bom? Mas então, a próxima aula, nós terminamos essa matéria do habeas corpus. Quem tiver alguma dúvida, estarei à disposição para tirá-las na próxima aula. Tá bom? Tá bom?